Santos TV apresenta Mensagens que edificam. Com o apóstolo Paulo Rebiero. Daniel, capítulo de número 1. Quero ler com você desde o versículo de número 1. Que o Espírito Santo nos ajude a entender essa palavra e aquilo que Ele deseja instruir-nos nessa manhã. Eu gostaria até que os nossos jovens que estão aqui na igreja, os nossos adolescentes, os pré-adolescentes, ficassem muito atentos no que você vai ouvir nessa manhã. Essa palavra pode ser um remédio para a sua vida. Essa palavra pode ser uma plataforma de Deus para te levar a lugares tremendos com o Senhor. Enfim, abra o teu espírito acerca do que você vai ouvir, porque é uma palavra tremenda que o Senhor tem ministrado ao meu espírito. Daniel 1, quem já encontrou, diga aleluia. Verso 1 diz assim: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou e a tomou. E o Senhor entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e da linhagem real e dos nobres, jovens, em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, e instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que são vossos iguais. Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao dispenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e a água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te hajas com os teus servos. E ele conveio nisso, e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos, como o pastor Paulo, do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. Desta sorte, o dispenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento a toda visão e sonhos. Quem tem ouvidos para ouvir, diga glória a Deus. Diga comigo: Espírito Santo,
Fale comigo agora o que eu preciso ouvir, não o que eu gosto de ouvir. Amados, nós não podemos nos esquecer nem perder de vista que 1 João capítulo 5, versículo 19, diz que o mundo está no maligno. Também a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 4,4, que o Deus desse século cegou o entendimento de muitas pessoas. E isso tem sido uma armadilha constante do nosso adversário, e constantemente tenho eu falado isso aqui, acerca do quanto eu me preocupo com relação à igreja de Jesus. Eu tenho usado uma frase aqui em alguns cultos que diz assim, que aquele que não sabe para onde vai, qualquer ônibus serve. E se existe uma coisa que o diabo tem tentado fazer hoje com o povo de Deus, é arrancar deles, roubar deles o seu destino profético e apagar a sua identidade. Nós temos visto hoje, no meio do povo de Deus, muita gente abandonando os caminhos do Senhor. Lamentavelmente, nós temos visto muitas pessoas deixarem de ter uma vida firme, constante e abundante com o Senhor. Nós temos visto muita gente que Deus chamou, confiou dons e talentos, abandonarem esses talentos de lado e a viverem a vida como um seu bel prazer. Lamentavelmente, nós vemos isso tem sido uma constante. Eu falei, acho que alguns 2 domingos atrás, que antigamente, quando você via o censo que era feito, só existia católico não praticante, mas agora, dentro do censo também existe uma fileirinha lá de evangélico não praticante. Então o povo está saindo nas ruas para fazer levantamento do censo, chega numa casa e pergunta, qual é a sua crença? A pessoa diz, eu sou evangélico não praticante. Então isso significa que a pessoa que Deus escolheu para dar a ele revelação, para dar a dimensão de uma coisa tão poderosa que é a sua palavra, e escolheu aquela pessoa para que o Espírito Santo de Deus habitasse nela, e através dela ela mudasse a atmosfera e mudasse o ambiente, essas pessoas estão se encostando nos lados. Em verdade é que o atributo que o diabo tem usado, que é tirar o destino profético dessas pessoas e apagar a sua identidade, ele tem conseguido fazer na boa parte de muita gente. Mas a Bíblia diz que aquele que está em pé, cuide que não caia. Então nós, que somos remanescentes do Senhor, diga para o teu irmão, ainda há remanescente. Temos que vigiar, porque o nosso adversário, ele é astuto, ele é sorrateiro, ele é manso. Não pense você que ele é apavorado como nós muitas vezes somos. Não pense você que ele bota os pés pelas mãos como nós muitas vezes fazemos. Não pense você que ele se descabela como a gente se descabela quando não vê alguma coisa acontecer. Ele age tranquilo, porque ele sabe que se o plano dele não der certo hoje, ele vai tentar amanhã de novo. Se amanhã não der certo, ele vai tentar de novo. Ele sabe que mais adiante a nossa carne vai prevalecer, o nosso espírito, porque lamentavelmente são poucos os que privam uma vida espiritual sadia. São poucos os que vão diariamente na academia do céu espiritual. As pessoas estão lotando as academias da terra, levantando ferro. As pessoas estão fazendo aquela dança que chama rumba. É rumba? Zumba. Está fazendo zumba. Enfim, um monte de coisa. Mas poucos crentes entram na zumba da atmosfera espiritual para dançar na presença do Espírito. Muito poucos crentes estão entrando nas academias espirituais e levantando ferro, que é a palavra de Deus, e satisfazendo a sua alma com as provas que estão vindo para você prevalecer. Poucos crentes estão mantendo a sua vida espiritual sadia. O diabo lançou um intento: mantenha o seu corpo bonito e sarado, a sua alma não precisa, o seu espírito não precisa. Importante é que você desfrute, importante é que você viva. Até porque ficar trancado dentro de uma igreja é bobagem. Isso é coisa que o diabo faz. Lamentavelmente, muitos crentes estão assim. Essa semana, eu, Profetiza Mais, vimos uma foto no Facebook de uma pastora que nós conhecemos de um outro estado. Ela é filha do meu pai espiritual. Ela colocou uma foto das pernas dela, bronzeada, na beira da piscina. E eu perguntei para mim, o que essa pastora fazendo isso edificou a vida de alguém? Isso, irmão, não é questão de ter sido edificado. Isso denota de como o diabo tem conseguido fazer com que os seus desejos se cumpram na vida dos crentes. E eu preciso te provar que o diabo não quer qualquer pessoa. Eu preciso te provar que o diabo quer distrair um povo que tem um chamamento eleito, um povo que tem uma vestimenta sacerdotal,
Um povo que tem um reino garantido. Prova disso que por causa do pecado o Senhor permitiu que o povo então fosse para a Babilônia. O Senhor permitiu que o povo pudesse então entrar num cativeiro. O Senhor permitiu então que Nabucodonosor tomasse o povo. Só que interessante que quando Nabucodonosor vai chamar as pessoas que ele queria destrá-los para servi-lo, ele não pediu para chamar qualquer um. Vai lá, pega meia dúzia. Você leu comigo nos primeiros versículos do capítulo de número 1. Olhe comigo, por favor. No versículo 3, e disse o rei a Aspenaz, olha o que o rei falou para ele, que trouxesse alguns dos filhos de Israel. De onde? Da linhagem real e dos nobres. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 diz que eu e você somos geração eleita, raça eleita, nação adquirida. Quem que o rei queria? Alguém que tinha sobre eles uma herança, alguém que tinha sobre eles uma promessa. E você não pode negar, há uma herança de Deus na sua vida, e há uma promessa de Deus sobre a sua vida. Fala isso para o teu irmão, você não pode negar. Fala para ele, há uma promessa de Deus, e há uma herança de Deus sobre a sua vida. Ah, apóstolo, será que há? Ué, você não está entendendo porque que o diabo investe tanto em cima de você? Você não percebeu porque as coisas são tão apertadas para você? Você não percebeu porque as lutas são grandes para cima de você? Ou você acha que ele quer o seu cabelo bonito ou o seu olho verde? Ele quer a herança espiritual que você tem. Ele quer que você transgrida a herança espiritual. Ele quer que você não seja a geração eleita. Ele não quer que você e eu venha junto com o Senhor reinando como noiva para julgar as nações. Ele não quer que eu e você tome o reino. Ele quer que nós apenas sejamos participantes de alguma coisa. Ele não quer que eu e você faça aderência do reino de Deus. Não quer que eu e você se apodere do reino de Deus. E quando eu olho para esse texto, há muitas coisas que esse texto nos revela. E nós, como crentes em Jesus, não podemos deixar isso passar desapercebido. Ele queria alguém que tivesse destaque, alguém que fosse diferente. E aí, apóstolo, em que eu sou diferente? Você é tão diferente porque você é cheio do Espírito Santo de Deus. Por causa disso, você é diferente. E você percebeu que os que são diferentes, que são cheios do Espírito de Deus, são os primeiros a achar que não tem. Os que são dotados de unção e de poder são os primeiros a falar para Deus que Deus abandonou ele. Os que são dotados de unção e autoridade são os primeiros a murmurar das coisas. Os que são separados e escolhidos, que recebem uma linhagem real, são os primeiros a abandonar as coisas. Você já percebeu que lamentavelmente tem sido assim? Primeira luta que surge, a primeira coisa que as pessoas fazem não é outra coisa a não ser abandonar as coisas com Deus. Te provo, a primeira luta financeira que você tem, a primeira coisa que você trava é o seu dízimo. É assim que o diabo trabalha, que aí você tire da nossa mão, que a gente faça escolhas que andem na contramão do Senhor. Se eu e você soubéssemos quem de fato nós somos, nós nunca tiraríamos a coroa que está sobre a nossa cabeça. Meu Deus do céu, fala para o teu irmão, há uma coroa do céu na sua cabeça. Fala para ele, não se venda, não se corrompa. Fala para ele, você faz parte da linhagem real. Tem alguém que se apodera disso, por favor? Aplausos, Senhor. No versículo 4 ele continua dizendo as qualidades que ele queria. Olha, quero jovens em que não há defeito algum, que eles sejam formosos de aparência. Fala para o teu irmão, formoso de aparência. Fala para ele, bonitão do céu. Isso, o problema nosso é a gente se achar feio. Mas ele queria alguém que fosse formoso de aparência e fosse instruído em toda a sabedoria. Que sabedoria que eu tenho, apóstolo Paulo? Ruach HaKodesh, o Espírito do Santo do Santo. Nós temos a sabedoria do Espírito. Aí que mais? Que eles sejam sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio. Ô, irmão, quem que o rei queria? Gente de linhagem real que sabe se portar no palácio. Quem que o diabo quer hoje? Gente que tem linhagem real,
que sabe se comportar num palácio, mas que Ele quer que more no palácio que seja dele. Enquanto o Senhor nos pede um palácio, que a gente viva num palácio de obediência, numa vida regrada, Ele quer que a gente viva num palácio de coisas que são colocadas diante de nós, de coisas que são vantajosas. Impressionante como Ele trabalha nesse campo de tomar vantagem. Ele faz com que as pessoas tomem vantagem em tudo. Você percebeu que isso acontece no trânsito? Quando você está aqui, de repente a pessoa quer te cortar com o carro por lá, porque ela quer passar na sua frente, porque ela acha que ela tem mais vantagem que você. Assim, é a semente que o diabo vai lançando na vida das pessoas. O que você quer dizer com isso, apóstolo? Eu preciso dizer, o diabo tem um alvo, e esse alvo é você. O diabo tem um projeto, e esse projeto é você. O diabo tem um plano traçado, e esse plano traçado está aos seus passos diários. Esse plano traçado está a sua rota. Esse plano traçado está a hora que você chega no seu trabalho. Esse plano traçado está o que você fala no seu trabalho. Esse plano traçado está aquilo que você gosta de comer. O seu plano traçado está a sua casa. Esse plano traçado está a sua família. Ele quer arrumar uma forma de fazer você não herdar aquilo lá. Ele quer fazer você sair daquele projeto para viver um projeto dele. Então diga para o irmão que está do seu lado: o diabo não quer os que estão sossegados. Diga: o diabo quer tocar na vida daqueles que fazem parte de uma herança, que tem uma promessa e que herdaram o trono por transferência em nome de Jesus. Então diga para ele: cuidado, porque o diabo quer pegar você. Vamos aprender algo aqui com esse profeta Daniel. O diabo precisava fazer alguma coisa para tomar dele o que ele tinha. E aonde foi a primeira coisa que o diabo encontrou, Marco, para tomar dele? Os nomes deles eram nomes que glorificavam a Deus. Então a primeira coisa que o diabo fez com eles foi tentar alterar o destino profético deles. E o que o diabo faz conosco, irmão? Ele também tenta alterar a gente. Para você tomar nota, você que gosta de anotar as coisas na igreja, tome nota aí. Eu preciso passar algumas coisas de história para você, para daqui a pouco chegar na mensagem. Preste atenção, olha o que significava o nome deles. Daniel é o nome dele. Significa Deus é juiz. Quando ele chega lá para servir Nabucodonosor, Nabucodonosor ordena então que eles tenham um nome alterado. E ele passa a se chamar Beltesazar, que a tradução mais aproximada de Beltesazar é: Bel projeta sua vida. Bel é um deus supremo dos babilônios, ou seja, Baal. Então escute, olha o que o rei fez. Você não vai mais chamar Deus é juiz, você vai chamar Baal projeta sua vida. Aí chamou o outro chamava Ananias. Iavé é a tradução mais correta para HYWH, que é o nome do Senhor. E ele disse que o nome de Ananias, a palavra diz que é Iavé é amor, ou Deus é amor. Aí chegou lá e falou: não, seu nome não vai ser mais Ananias, o seu nome agora vai ser Sadraque, servo do Deus Sim. Sim é um deus babilônico da lua, que se fazia invocação para ele. Ou seja, seu nome é Deus e amor? Não. Seu nome agora vai ser o nome do Deus da lua desse lugar. Mexendo no destino profético deles. Aí, o Misael, quem é como Deus? O menino andava, o nome dele era: quem é como Deus? Não, nós não podemos ter você aqui assim. Nós temos que mexer. Então nós vamos mexer. O nome do menino passou a se chamar Mesaque, a sombra do príncipe. Aquele que era para denotar Deus presente, passou a ser uma sombra. O valor que você dá para as coisas não é para a sombra, e sim para aquele que tornou a sombra. Ou seja, apaga o brilho dele. E o último, Azarias: Deus é meu auxílio. Não. Deus é seu auxílio? Não pode chamar isso aqui. Nós vamos mudar. Você vai ser servo de Nebo.
Passou o nome dele de Abidnego, que significa servo de Nebo. Nebo é outro deus babilônico. Ou seja, nós vamos tirar aquilo que vocês têm de herança e vamos implantar em você aquilo que nós queremos que vocês sejam. Apóstolo, o que você quer dizer com isso? Quero dizer para você que nós vivemos assim também no mundo. E a primeira coisa que o diabo quer fazer é alterar a nossa forma de pensar. A primeira coisa, preste atenção que você vai ouvir agora. A primeira coisa que o diabo quer fazer com o crente é alterar a sua forma de adorar. E ele tem conseguido fazer, tirar a adoração dentro da igreja. Ele tem conseguido fazer o povo não ter mais vontade de se relacionar com o Deus da palavra. Então tudo que o diabo vai fazer comigo, com você, é mexer numa área que vai tirar o meu e o seu destino profético. Você nasceu para um projeto de Deus. Diga isso, eu nasci para um projeto de Deus. Pelo amor de Deus, eu nasci naquela família tribulosa que eu nasci. Pois é, naquela família tribulosa, para um projeto específico do Senhor, que no tempo oportuno Ele te levantará, que no tempo oportuno Ele te enviará como uma flecha que acerta o alvo. Mas que você nasceu para um projeto oportuno, você nasceu. E tudo que nosso adversário tem que fazer é tentar mudar. Eles também nasceram. Então eles tentaram apagar eles. Prova disso, que a ordem, você leu comigo, era que eles ficassem 3 anos dentro do palácio. Sabe para quê? Para se esquecer quem eles eram. Para esquecer aquilo tudo que eles já tinham ouvido dos seus pais acerca do seu Deus. Do Deus que abriu o mar vermelho, do Deus que zelou pelo povo no deserto, de um Deus que supria, um Deus que não permitia que a sua roupa e as suas sandálias se consumissem durante 40 anos andando no deserto. Eles queriam que apagar tudo isso daquele povo. Então fizeram o quê? Levaram coisas. Venha para o nosso palácio, venha para esse lugar de muito prazer, venha para esse lugar de muitas coisas. Olha quanta coisa boa a gente tem. Tem muito ouro, tem muita comida, tem muita bebida, tem muita mulher, tem muita badalação, tem muita música. Vem para esse lugar. Assim a gente anestesia a mente de vocês. Em 3 anos vocês estão craques para servir. E você leu comigo, em 3 anos vocês já conhecem a língua dos caldeus. Vocês já apagaram da boca de vocês o hebraico. Ou seja, já saiu da sua boca o desejo de orar no espírito, e vocês vão falar apenas carnalmente. Está entendendo a revelação? Está entendendo o mistério de Deus ou não? Fala que sim, pelo amor de Deus. Amém. Tudo isso trabalha no campo do encantamento. Mesa farta, venha comer e beber. Comida. Aqui não vai haver muita cobração. Aqui já não vai cobrar muito não. Aqui você vai viver do jeito que você gosta. É que não quer. Comida, riqueza, bebida, facilidade. E quem eram eles? Linhagem real. Por favor, grava isso e fala de novo. Linhagem real. Além de mudar o destino profético, o que o diabo faz? Tenta roubar a identidade. E eu queria que a partir daqui você firmasse o seu espírito para entender. Você percebeu que já tem alguns meses que essa mesa não sai daqui? Isso aqui o Espírito de Deus gerou no meu espírito, que eu colocasse essa mesa aqui, para que você entendesse que mesa é um lugar de manifestar aliança. Onde que Jesus manifestava aliança com os seus discípulos? Na mesa, no partir do pão. E o que o diabo usou para tentar roubar a aliança que esses meninos tinham com Deus? Mesa. Mesa? Mas eu não ouvia a palavra mesa no texto que você leu. Mas o rei falou assim: olha, pega das minhas iguarias, da minha comida, e dê para esses meninos. Eles vão comer da minha aliança. Se eles comerem da minha aliança, eles fazem uma aliança comigo. Porque todas as vezes que você senta na mesa com alguém, você faz aliança. Fala por irmão, toda vez que você senta na mesa com alguém, você faz aliança. Mas na hora que a palavra veio como uma imposição, não.
vocês vão ter uma porção pronta, o rei já preparou o vinho, coisa boa. Come, 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 come. Daniel falou assim, não. Em outras palavras, Daniel me disse mais ou menos assim. Em outras palavras, ele disse mais ou menos assim: eu até sirvo na Babilônia, mas eu não sento na mesa do rei. Eu até posso viver na Babilônia, mas comer da comida dele, eu não como. Eu até posso ter casa na Babilônia, mas comer, não como. Não, para mim pode fazer o seguinte: me dá água e me dá legumes, que para mim está satisfeito. O problema desse legumes e da água, não é que isso tem que ser uma doutrina para mim, para você fazer jejum. Na verdade, Daniel disse assim: olha, a mesa é farta, tem um monte de coisa, não quero escolher nada da mesa, eu só quero que me dê legumes e água, é o suficiente para mim viver, porque dessa mesa eu não partilho. O que você quer dizer com isso, apóstolo? Irmão, nós estamos vivendo numa época de tanto modismo, de tanta informação, de tanta tecnologia, que o diabo toda hora nos faz ir à mesa dele. É em ritmo de música, é em filme, é em novela, é em jogos, é na roupa, porque a moda nos faz andar sobre ela, e a gente então passa a ter a nossa identidade alterada. Quantas pessoas você não conhece que já se moveram poderosamente na dimensão do Espírito, mas hoje não tem mais a identidade do Espírito? Você conhece pessoas que já tiveram seu coração ardendo no altar do Senhor, mas hoje nem gosta mais de ouvir falar o nome do Senhor, porque um dia se contaminou com algo que lhe foi proposto. Deixa eu dar uma provadinha. Daniel não quis nem provar. No começo da mensagem eu disse assim: jovens, adolescentes, pré-adolescentes que estão aqui, por que eu disse para você prestar atenção nessa palavra? Você é futuro, você é o futuro da igreja. Tudo que o diabo quer é que você faça as coisas que todo mundo está fazendo. Tudo que o diabo quer é que você vá para os mesmos lugares que os outros estão indo. Tudo que o diabo quer é que você se contamine com aquilo que todo mundo está se contaminando. Hoje nós temos encontrado meninos da idade do Rian, do Vitor, do Vinícius, que já são um aviãozinho na mão do traficante. Ele já transporta a droga, porque foi oferecido para ele um banquetezinho, ou porque foi dado para ele alguma coisa que foi agradável aos seus olhos. Hoje nós temos visto meninas de 12, de 13 anos com namorico, outras grávidas, porque lhe foram apresentados um banquete, um bel prazer, uma vida sem compromisso, uma vida legal, cheia de benefício, e da vida delas foi apagada o destino profético, da vida delas foi apagada a identidade delas. Meninas, meninos, moças, moços que deveriam ser uma flecha lançada para alcançar, tocar vidas, hoje tiveram suas vidas apagadas. E nós como igreja não podemos vacilar mais. Não há mais tempo para vacilo. Não há mais tempo de ser ovelha. Nós temos que correr para arrancar as ovelhas do mundo. Nós temos que vestir nossa farda de soldado logo e irmos lá, arrancar esse povo de lá. Porque o diabo tem os meios, tem os mecanismos de tocar, que engana. Às vezes eu fico vendo o quanto a nossa juventude tem sido assolada hoje com o linguajar. Mano, e aí, velho, e aí, cara, e aí, cheio de trejeito. A nossa juventude está sendo corrompida. Daniel bateu no peito e disse assim: não, eu conheço o meu Senhor. Daniel bateu no peito e falou assim: não, eu conheço o meu Deus. Daniel bateu no peito e disse assim: não, eu sei em quem eu tenho crido. Não, eu sei quem Ele é. Eu posso estar aqui. Eles estavam aprisionados. Nós aprendemos que o mundo jaz no maligno. Está difícil, pai, para educar filho. Está mesmo. Você nunca precisou ser tanto discipulador que você tem que ser agora. Você nunca precisou vigiar tanto que você tem que vigiar agora. Inclusive, por falar em vigiar, você tem vigiado o computador do seu filho? Você tem vigiado o celular do seu filho, o iPad, o iPod, sei lá o que mais eles podem? Você tem vigiado? Sabe por que Daniel sabia isso, irmão?
Porque o pai dele e mãe dele gastaram tempo com ele, dizendo quem era o Deus de Israel. Outro dia a pastora Elaine falou para mim, falou: apóstolo, tenho sido muito movida pelo Espírito para investir tempo no Gabriel. E realmente esse é o nosso ciclo, esse é o nosso tempo. Nós não podemos perder os nossos filhos de vista. E nós como igreja, nós não podemos sair da vista do Senhor. Nós não podemos, irmão, aceitar as iguarias do rei desse tempo. O nosso rei vem andando e saltando pelos montes, vai tomar a igreja por assalto em nome de Jesus. Mas eu entendo, isso é entendimento meu, você não precisa acreditar como eu acredito. Mas a volta de Jesus não vai ser apenas um acontecimento histórico. Nós vamos querer ser tanto santo em Deus, que Ele vai falar assim: eu preciso tirar esse povo de lá. Ele vai arrancar nós daqui de tanta santidade. Mas só vai haver santidade quando a gente tiver coragem de reprovar o banquete do rei. Quando a gente, na verdade, não perder a nossa identidade com as oferendas do rei. Quando nós não nos entrarmos no mesmo ambiente. Quando nós tivermos coragem de chegar num ambiente e confrontar aquele ambiente. Quando você, pai e mãe, chegar na escola da sua filha, do seu filho, e confrontar aquilo que é ensinado lá. Quando você, pai e mãe, não enfiar o seu filho dançar quadrilha. Quando você não ficar botando festa junina, roupa junina nos seus filhos. Quando você não deixar seu filho pular carnaval. Confronta a escola. Quando você não deixar os seus filhos participar de banquete de Halloween. Quando você ensinar para os seus filhos que essas festas místicas não agradam o nosso Deus. Quando nós tivermos coragem de, na sociedade, demonstrar quem nós somos. O povo da sociedade tem que ver que nós somos que nem Daniel. Somos entendidos. Está escrito quem era Daniel. Por que Daniel era um homem cheio de conhecimento? Porque reprovou o ataque do rei. Se nós pararmos de ser submissos às investidas do diabo e agirmos segundo a palavra, nós seremos vestidos e investidos de tanta autoridade, de tanta unção, que as pessoas vão se apavorar ao chegar perto de nós. Não, você não entendeu. As pessoas vão se apavorar em olhar para nós, por causa da autoridade que vai haver em nós, por causa da sabedoria que vai haver em nós. Irmãos, em tempo de reinado de Satanás, está na hora dos Josés, dos Daniéis, dos Oséias se levantar. Tem alguém que escolhe fazer isso aqui? O banquete, olha, irmão, ele não vai oferecer coisa pouca. Escute, olha o que o rei falou: ó, vem comer na minha mesa. Que menino, que moço, que não estaria feliz e depois contar para os outros: ah, você não sabe, morei 3 anos na Babilônia, mas esses 3 anos iniciais foram dentro do palácio do rei, comendo na mesa com o rei. Daniel disse assim: não me interessa a posição que ele me põe, não me interessa o que ele possa me ofertar, o que me interessa é não desagradar o meu Senhor. E eu procurei algumas coisas de alguns estudiosos, e há 3 motivos especiais pelos quais Daniel reprovou não comer a comida deles. Primeira é: os babilônios consumiam animais declarados impuros pela lei mosaica. Na lei de Moisés há uma lista de animais que não se pode comer. Daniel conhecia, e Daniel sabia que o povo da Babilônia não queria nem saber. Então eles comiam. Ele falou assim: eles podem comer, mas o meu Deus falou para mim não comer, então eu não vou comer. O que é isso? Obediência. Segunda, não cuidavam de que os animais fossem devidamente sagrados, alguns talvez tendo sido estrangulados. Eles comiam carne sufocada. Para os crentes conhecer, chouriço. Chouriço é sangue, sangue é vida, não se come. Então ele não entendeu, falou: não, o quê? Eles não obedecem às coisas do Senhor? Não, isso para mim não serve. Irmão, não obedeceu às coisas do Senhor, não serve. Segura, olha para mim, não anda com gente que não obedece ao Senhor. Seja colega, não amigo. Seja colega, mas não ande. Se a pessoa não serve a Deus, não serve para andar com você. Se a pessoa não teme a Deus, não serve para andar com você.
Essa pessoa só está fazendo uma coisa, só está roubando você. Pode ser colega, mas amigo, você senta na mesa, e mesa é aliança. 3. Os pagãos frequentemente sacrificavam os animais primeiro aos seus deuses, considerando o consumo desta carne como parte de adoração aos deuses deles. Ou seja, Daniel sabia que eles ofereciam aos deuses deles toda a carne que eles sacrificavam. Daniel disse: o quê? Comer carne sacrificada? E os crentes fazem fila na casa do espetinho da maçonaria, na Expo, para comer. Aí tem a quermesse lá do santo não sei o quê, a crentada vai lá comer o frango do sorteio da rifa. A carne foi oferecida e o crente vai lá comer. Você está entendendo, irmão, a diferença? Daniel se portou lá dentro como um homem de Deus. O que você está querendo falar, apóstolo? Eu estou querendo chamar a sua atenção de que ou eu e você nos portamos como homens e mulheres de Deus, ou definitivamente o diabo vai prevalecer. Há uma escolha que nós temos que fazer hoje. E para andar como homem e mulher de Deus, tem que fazer muita coisa que desagrada. Para andar como homem e mulher de Deus, agora estou entendendo o que Deus estava falando aquelas coisas aqui, sobre a obra de Deus. Para ser homem de Deus, mulher de Deus, para andar na presença de Deus, você tem que aprender a andar excluído de todo mundo. As pessoas vão te chamar de louco, maluco, bitolado, quadrado, vão te chamar de beato. Mas você quer se preocupar com o que falam? Ou você quer ver estampado o sorriso no semblante do pai, dizendo: esse daí é meu filho? O diabo tentou falar isso do Jó. O Jó. Mas peraí, eu sei quem é o Jó. O Senhor ouviu a irmã do Moisés falando mal dele. Ele falou assim: você pode falar mal do que você quiser, mas desse não, porque esse, conheço ele. Eu sei quem o cara é. Eu falo com ele face a face. Com ele o negócio é diferente. Tudo que o pai quer. Essa geração, tem alguém aqui que quer encontrar o pai face a face ou não? Apóstolo, você está falando uma loucura. Não, loucura não é, está escrito na Bíblia. Se aconteceu com eles, pode acontecer conosco. O problema, irmão, é querer viver. E a outra coisa é achar que isso é loucura. Compreende o que eu estou falando? Mais adiante um pouco, no versículo, para terminar, eu tenho que inverter tudo aqui. Ah, Deus. No versículo 17, diz assim: ora, a esses 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras de sabedoria, mas a Daniel deu o entendimento e toda a visão e sonhos. Eu quero falar uma palavra aqui para você, para a gente ir para o fim. Diga aleluia. A sua posição diante da palavra de Deus pode determinar o cumprimento do destino profético. Agora, encerrando a mensagem para que eu vou te mostrar qual era o destino que Deus tinha para Daniel. Se você virar algumas páginas da sua Bíblia e for no capítulo 2, no versículo 48. Daniel 2, 48. Olha o que diz o texto. Então, o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios da Babilônia. E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia a Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas Daniel estava às portas do rei. Olhem para mim. Daniel escolheu tanto ficar na presença de Deus, que aquilo incomodou tanto o rei, que o rei falou: meu Deus, é impossível tocar nesse moço. Inclusive ele tem uma corja de amigo que escolhe andar que nem ele. Eu preciso fazer alguma coisa, então a única coisa que me resta é botar esse homem para mandar aqui. O destino profético de Daniel era que ele entrasse no reinado de Nabucodonosor, símbolo do diabo, e tomasse posição ali dentro, e passasse a governar ali dentro, e com isso
levou os 3 amigos fiel dele, que andava no mesmo propósito dele. Ele não chamou colega, ele chamou os amigos que viviam no mesmo propósito dele. Daniel disse: só anda comigo quem anda no meu propósito com Deus. Eles quiseram andar com esse propósito, então vão comigo. Ah, rei, já que você está me exaltando, cargo para eles também. Através de você, muitos serão sacados das trevas e virão pela maravilhosa luz em nome de Jesus. A sua posição vai fazer você alcançar o seu destino profético. Ei, irmão, imagina o rei tomando um não do Daniel, porque depois o rei soube que Daniel não comeu a comida da mesa, comeu legumes e bebeu água. Só que o dia que se apresentaram, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego estava mais bonitinho, mais rosadinho, como esse que vos fala, na frente dos outros, porque eles não viviam da comida natural, eles viviam de uma porção espiritual do zelo e do cuidado do Senhor. Eles eram a diferença. Por fazer a diferença, olha, agora eu estou entendendo o que o Senhor estava falando naquela hora. Por fazer a diferença, pagaram um preço caro. As pessoas que estavam ali vendo o sucesso deles, não gostando do sucesso, atacaram eles. Criaram mecanismos, porque Daniel tinha um vínculo. Me pergunta qual é o vínculo. No mínimo 3 vezes por dia ele orava olhando para Jerusalém. Só 3 vezes. E aí viram isso, falaram para o rei, falou ali, ele não se prostra ao nosso Deus aqui, ele ora ao Deus dele, então tem alguma coisa errada, montam campana, armam uma coisa. Daniel, você sabe toda a história, não é a história que eu quero pregar. Daniel então é levado aonde? Na cova. Não satisfeito, arrumaram uma camazinha também para os 3 amigos. Para os 3 amigos não era leão, era fogo, fornalha. Lá dentro da fornalha vira o 4º homem. Lá dentro da cova ele estava lá fazendo os leões dormir. Tanto a cova quanto a fornalha foram salvos os 3. Aquilo virou uma loucura na cabeça do rei. Peraí, eu tentei fazer com que o leão comesse, não quer comer, carne dura, não quer. Tentei tacar fogo naquilo lá, não pega fogo, tira de lá. Só me resta fazer alguma coisa. Só me resta agora fazer uma coisa, porque eu tento contra Daniel, não dá certo. Eu tento contra esses outros 3 meninos, não dá certo. Só me resta fazer uma coisa. Me pergunte qual é a coisa. Abra lá, mesmo livro Daniel, capítulo de número 6, a gente termina. Eu preciso mostrar para você a sua posição, o quanto vai valer a pena. Eu preciso mostrar para você o quanto andar na presença de Deus vale a pena. Capítulo 6 de Daniel, versículo 26, versículo 25. Então, agora primeiro eu vou ler do meu jeito, tá? Então o rei, com a cabeça quente, não sabendo mal o que fazer com essas 4 tormentas, escreveu a todos os povos, nações e gentes de diferentes línguas que moram em toda a terra. Ele escreve o seguinte: a paz vos seja multiplicada. Olha só a boca do rei. O rei já está mandando paz. O rei que odiava os outros, que queria pegar as coisas das coisas do Senhor, agora mandou paz para todo mundo. Paz vos seja multiplicado. Influência de quem? De Daniel. Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente. Escuta, olha para mim. Qual é o nome que foi colocado em Daniel antes? Beltesazar. Não foi o rei que mandou colocar Beltesazar? Ele mandou colocar o nome de Beltesazar para reverenciar um deus dele, Baal. E agora no decreto, o rei não manda o povo seguir e servir o Deus de Beltesazar. O rei manda o povo das nações servir ao Deus de Daniel. Deus do Daniel. O rei disse: eu tentei alterar o destino profético desse moço, mas não tem jeito, não. O Deus dele é impossível. O Deus dele é imbatível. Ele mandou escrever lá, com o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo
e para sempre permanente. Irmão, tem mistério nas palavras. Além de ser um Deus vivo, que não perde Daniel de vista, é um Deus que não altera o seu propósito. É um Deus permanente, Ele fica ali. Você está entendendo? Fala que você está. Aleluia. É um Deus permanente, e o seu reino não se pode destruir. Eu crio um monte de coisa, mas não tem jeito, o reino dele não dá. E o seu domínio é até o fim. Então, Ele livra, Ele salva, opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Ou seja, Daniel se posicionou e disse: não, eu não vou lançar mão daquilo que me foi otorgado por direito, pela escolha do Pai. Permanecerei na presença do Senhor. E o inimigo teve que se curvar e reconhecer o poder do Deus de Daniel. A escolha está posta diante de mim e de você. O que fazer? Se contaminar com as iguarias do rei das trevas, com os modismos apresentados, ou permanecer no legumes e na água, na fidelidade? Se você fizer isso, lá na frente você vai ver que o decreto vai ser dito: olha, Jaú precisa se curvar ao Deus de Israel, porque aqui Ele tem feito sinais, prodígios e maravilhas, e tem um povo que não se corrompe, tem um povo que não se contamina, tem um povo que anda na presença de Deus. Está afim? Está disposto a pagar o preço? Fala para o irmão, agora vai doer essa palavra. Fala para ele. Está disposto a fazer uma escolha dentro do seu balaiozinho aí? Balaio? Porque está bonito tapado assim. Tira a tampa e vê quem tem que sair do meio da sua vida. Dá uma olhadinha lá dentro. Tenha coragem de enfiar a mão lá dentro e falar assim: esse aqui não dá mais para viver aqui. Isso aqui também não dá para viver mais aqui. Não dá mais isso aqui, porque eu estou sentando na mesa. Está pronto para fazer escolhas? Pergunta para o irmão: está pronto, crente? A escolha está aí. Agora é a sua vez. Só que se você depois ficar olhando os Daniéis subir, não vai querer ficar depois querendo herdar a promessa de Daniel se você quis ser Beltesazar. Daniel não se conformou. Não sei com que você está se conformando, porque Deus não fala aquilo que não é preciso. Mas se há algum conformismo, vai cair por terra hoje. Se coloque em pé. A primeira decisão que você deveria tomar é pela escolha de viver para o Senhor. E olha só como Deus é maravilhoso. Ele já nos preparou desde aquela hora para chegar aqui. É muito difícil a gente olhar para dentro de nós mesmos e falar assim: isso aqui está errado. É muito ruim a gente olhar para a gente mesmo e falar assim: meu Deus do céu, e agora? Você não vai chegar em pessoas e falar assim: eu não quero andar perto de mim porque você é diabo na minha vida. Não é isso, irmão. Você precisa entender que existem coisas que não dá mais para compartilhar com você. A Bíblia é clara: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não posso me contaminar com nenhuma delas. Se tem havido contaminação, jovem, adolescente, pré-adolescente, eu já passei por essa fase. E a única coisa que eu lamento é não ter tido alguém que pregasse essa palavra para mim naquela época. Porque se eu tivesse tido alguém naquela época que pregasse esse tipo de palavra para mim, eu não tinha caído em alguns laços como eu caí. Pela misericórdia, o Senhor me resgatou em tempo oportuno. Mas se eu conhecesse a palavra na essência como hoje, eu falo isso sempre para os meus filhos: valoriza, meu irmão. Falo isso sempre para ele: filho, valoriza o que nós temos ensinado, porque lá adiante você vai fazer bom uso disso. Jovem, adolescente, pré-adolescente, a escolha é sua. Se quiser ser chamado de careta, pode ser. Bitoladão, pode ser. Quadradão, isso, sou mesmo. Eu sou quadrado, sabe por quê? Porque eu escolho servir o meu Senhor. Eu sou bitolado porque eu ainda escolho oferecer a minha vida como sacrifício vivo ao Senhor. Eu escolho.
não entro na moda, não. A minha moda é a palavra. Sede santo, como eu sou santo. Abra suas mãos, vamos confessar os nossos pecados.